Jesus e salve Maria Santíssima. Bem, graças a Deus e graças a Deus. Todos nós temos, às vezes, muitas dúvidas sobre a nossa vida, o sentido da vida, as nossas buscas, por que nascer, por que tantas dificuldades que nós enfrentamos, por que o ser humano é tão difícil, tão complicado. Quando a gente se debruça sobre conhecer sobre reencarnação, a gente vai estudando de tudo. A reencarnação, ela pré-existe ao planeta Terra e ela é o que nos dá as oportunidades para que a gente vá, ao longo das nossas existências, e tirando justamente todas essas dúvidas. E para entender isso, se nós não tivermos um pouco de curiosidade para entender essas coisas, aí nós ficamos num vazio, ficamos num sentimento depressivo, como se as nossas lutas aqui não tivessem um significado, não tivessem um porquê. E somente esse entendimento, como dizia o rei Salomão, buscando o entendimento, o discernimento espiritual, é o que nos dá as certezas de tudo aquilo que nós procuramos, de tudo que queremos saber. O discernimento é o que faz com que a gente consiga superar essas dificuldades através do conhecimento que nos é dado. A reencarnação é o único caminho que Deus nos dá, ou a vida nos dá, para que a gente consiga evoluir de forma igual. A reencarnação, ela vai equiparando as pessoas de acordo com o grau de conhecimento que elas têm. E todos nós, através das nossas afinidades, nós vamos buscando respostas. O espírito, para evoluir, ele vai reencarnar milhares e muitos milhares de vezes. Não existe uma contabilidade única para cada um. Isso varia de acordo com o interesse que cada um tem e de acordo com a vontade que cada um traz de saber, de conhecer. A nossa vontade é o que vai gerando essa busca, e a nossa vontade é o que vai nos trazendo respostas. Deus nos deu capacidades iguais para nos desenvolvermos e aprendermos. Nosso cérebro, ele assimila uma quantidade de informações que nenhum computador no mundo, nenhuma inteligência artificial no mundo consegue assimilar. A soma de todos esses conhecimentos está ligado a todas as nossas encarnações. E para isso, quanto mais nós entendermos, melhor nós iremos viver. Por que nascemos? Cada um tem a sua necessidade. Nós somos espíritos. O espírito, ele é imortal. O espírito, ele se transforma. Ele se transforma tanto de um lado sublime, como também de uma densidade energética mais pesada. Tudo varia de acordo com o quê? Com o conhecimento e a aplicação desse conhecimento no dia a dia de cada um. Não vale nada eu saber das coisas se eu não aplicar em mim. E cada um de nós tem um grau de entendimento.
Cada um de nós sabe como discernir da sua vida qual a melhor forma de guiar. Conforme nós vamos estudando, nós vamos desafiando as leis que nos são impostas. E a gente vai entendendo essas leis porque aprendemos. Para entender as leis da vida, nós vamos entender também os desafios que a vida vai nos dando. E esses desafios não são colocados por alguém para que a gente consiga ser provado ou a gente seja provado para a nossa evolução. Tudo está de acordo à nossa vontade. E essa vontade que cada um tem, de acordo com a densidade, de acordo com a intenção que cada um tem de evoluir. Os alunos que querem se destacar, aqueles que têm metas nas suas vidas, não medem esforços para estudar, aprender, mudar, viajar, fazer intercâmbios. Isso já é uma predisposição do espírito na sua busca. Reencarnar, aprender, reencarnar em vários pontos, até mesmo um dia pedir até autorização para que em outros planetas consiga-se fazer esses intercâmbios para também aprender. Mas isso só o faz aqueles que já têm um grau de conhecimento e um domínio sobre a sua própria personalidade ao longo, das suas existências. Nossa vontade é a energia que move a nossa disposição. A nossa destinação, ela se dá no nosso dia a dia. Eu não posso querer um futuro se eu não cuidar do meu presente. Eu não posso ficar lamentando do meu passado, porque eu não posso mudá-lo. Mas mediante ao sofrimento ou aprendizado que eu obtive do meu passado, de ontem, ou do ano passado, das minhas vidas anteriores, e às vezes as perguntas vêm, quais são os conhecimentos que eu tenho das vidas anteriores? É o molde que eu tenho comigo, do meu caráter, a minha índole, a minha vontade e a minha disposição, mais ou menos de acordo com os resultados que a gente alcança. O espírito em si, ele passa por todos esses processos por vontade própria. Em cada planeta existem grupos de espíritos que atuam diretamente na sua própria evolução. Essa questão de ser bom, de ser mal, de ser bonzinho, de ser malzinho, isso tudo é consoante a vontade que cada um tem de aprender e de evoluir. Às vezes nós achamos que as pessoas são boas, na verdade as pessoas só fazem o que é certo. Nós nos referenciamos, às vezes, bondade, quando as pessoas se tornam mais humanas, mais sensatas, mais amigas, quando as pessoas não nos cobram atitudes que elas sabem que nós ainda não temos, quando nós respeitamos os nossos semelhantes do jeito que eles são, nós aprenderemos a lidar com eles desta forma e ao longo do tempo, a gente, através do exemplo daquilo que a gente aprende e vivencia, a gente consegue ajudar as pessoas e consegue conviver melhor com as pessoas ao qual temos afinidades. Há pessoas que preferem viver sozinhas porque elas acham que sozinhas elas conseguirão obter resultados melhores. Mas a nossa densidade energética, ela precisa, dessa coligação com os nossos pares, com as pessoas que nos cercam. Às vezes as pessoas dizem preferir conviver com os animais do que com os seres humanos. Dizem querer conviver mais com a natureza do que com os seres humanos. Isso nada mais é de todo um complexo de rejeição já vivido por eles
que não fora assim gratuito. Através do conhecimento, a gente vai entendendo que aquilo que Jesus diz, né, que quem comigo não junta, espalha, quanto mais nós nos afinarmos e nos juntarmos mais fortes, nós nos tornamos. É só nós observarmos que todos os líderes de grupos, eles trabalham justamente a união e a coparticipação das pessoas dentro dos propósitos que cada um tem. Acontece assim nas agremiações esportivas, acontece isso nas religiões, acontece isso nas indústrias, no comércio. Sempre aqueles que estão à frente, eles motivam as pessoas que ali estão a desenvolverem bem aquelas tarefas, e aqueles que assim o fazem, desenvolvem as suas qualidades. Às vezes, os menos entendidos, eles acham que trabalhar demais para os outros não os ajudam nos ganhos que cada um quer ter. E esquecem da oportunidade que estão tendo de, além de desenvolver, de aprender, de ganhar mais respeito e com isso, até mesmo, serem promovidos a um status que às vezes eles não imaginam. Mas os destaques de cada um se dão da mesma forma que acontecem no mundo espiritual. Destacam-se aqueles que se predispõem nas suas realizações, nas tarefas que lhes são confiadas. Entre os espíritos de Deus há um respeito muito grande, porque existe em todas essas cidades, em todos esses movimentos espirituais, lideranças no seu trabalho, na forma com que você conduz as suas buscas, a sua família. É uma comunicação invisível de você para com você. Como dizia Paulo, fé é a substância das coisas desejadas. O que nós desejamos? Se há substância, o nosso fruto do desejo. Eu quero evoluir, eu quero parar de sofrer, eu quero me curar. Não importa qual seja o mal que cada um tenha. A partir da hora em que nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, e nos permitimos ser ajudados, a cura vem. Mas quando nós restringimos as formas que essa cura pode vir, aí nós passamos a sofrer as consequências do grau de ignorância que nós temos. Muita gente cria dificuldades no exemplo da cura de alguma doença. As doenças são curáveis quando nós curamos a nossa mente e passamos a curar os nossos sentimentos. Isso vai modificando toda a conjectura energética de cada célula que nós temos. Nós conseguimos e conseguiremos sempre fazer essa troca, ou seja, trazer vibrações. Vibrações são energias que existem nos elementos existentes aqui na Terra. Para entendermos melhor, em qualquer análise clínica, qualquer exame de sangue, de urina e de fezes, sempre são detectados elementos que existem na natureza, os minerais e todos aqueles elementos científicos com conotações de tudo que existe na natureza. Não existe nenhuma base no corpo humano sem que ela não seja possível ser completada com aquilo que a natureza dá. Lá na Gênese mosaica está escrito que tudo o que está na terra foi feito por Deus. Nada do que se fez sem Deus. O que muitas das vezes impede as pessoas de se curarem é o preconceito. O preconceito que gera essas restrições, onde infelizmente as pessoas não aceitam nada além daquilo que elas sabem. E quando elas se negam a receber ajuda de outras vertentes, ela passa a sofrer as consequências das atitudes e das escolhas que cada um faz. Quando Jesus diz que tudo é possível àquele que crê,
Aquele que crê, ele não pode ter aquela crença cega. Mas, como dizia Kardec, tem que ser aquela fé, aquela crença raciocinada, aquela fé que é explicado pela ciência daquilo que a nossa mente consegue produzir, daquilo que eu consigo materializar. A substância das coisas desejadas é aquele campo onde eu preciso atuar, eu preciso me concentrar. Quando Jesus disse, tudo é possível àquele que crê, busque e achareis, pede que Deus vos dará. Então, se nós não fizermos a nossa parte, não abrirmos o coração, trabalharmos a nossa mente para tal, tudo torna-se em vão. Mas nós, seres humanos, nós vivemos de comparações. A gente compara as pessoas, compara as coisas e compara resultados. Às vezes, a gente erroneamente se julga não merecedor de alguma graça. Mas essa questão de não merecer não é porque Deus acha que a gente merece ou não merece. Tudo isso é em nós. Nós somos iguais, mas ao mesmo tempo, nós somos diferentes em tudo aquilo que buscamos, tudo que fazemos. Os resultados são diferentes por causa justamente da soma de encarnações que nós temos, de tudo aquilo que escolhemos, de como fazemos. É sempre muito difícil ajudar as pessoas quando as pessoas são limitadas na sua forma de aceitar. Ao longo desses anos, os trabalhos espirituais da nossa casa, nós já vimos de tudo que você possa imaginar. Já vimos pessoas que vão lá todos os dias e não melhoram nada. Já vimos pessoas que não vão lá e alcançam as suas curas justamente pela convicção e pela disciplina com que emprega-se na vida. Às vezes as pessoas querem se curar de algum mal, seja ele físico, mental, emocional, apenas passando por uma entidade ou recebendo uma imposição de mãos, sem que elas precisem fazer nada. Ora, a partir do momento que eu sei que eu sou um espírito e que através da minha vibração, da minha cabeça, dos meus atos, eu vou moldando a estrutura física, ter ou não ter esse merecimento, alcançar ou não alcançar a minha cura, está dentro do grau de conhecimento que eu tenho. Tem pessoas, como dizia Jesus, que se curam apenas com a palavra, como aquele centurião que disse para Jesus curar o servo dele que estava à distância, e Jesus dizia que em nenhum lugar ele tinha visto um centurião com tamanha fé, porque ele tinha autoridade sobre os seus trabalhadores, e a mesma coisa ele acreditava que Jesus tinha autoridade sobre todas essas coisas, tanto que Jesus disse, vai lá que o teu servo está curado. E de fato aconteceu. Tamanha a força empregada na crença daquilo que é possível se transformar. Mas, dentro de tudo isso, o plano espiritual nos dá muitas opções para que a gente, dentro do grau de conhecimento que temos, a gente consiga alcançar os melhores resultados da nossa vida. Isso acontece no trabalho dos nossos irmãos médicos, da alopatia, da homeopatia, da fitoterapia, das terapias, e também um trabalho extraordinário feito dentro das casas espirituais, através dos espíritos que se manifestam nos médiuns. Então, diante de tudo isso, cada um nesse planeta vai buscando aquilo com o qual tem afinidade. Tem pessoas que não acreditam no trabalho que os espíritos fazem, e tem pessoas que acreditam naquilo que os médicos fazem. Ora, por que eu vou discutir com as pessoas, eu vou querer impor às pessoas para elas acreditarem naquilo que eu acredito?
Cada um tem o seu livre-arbítrio, seu conhecimento, e através da sua disciplina e da sua convicção, elas se curam. Através da alopatia, através da homeopatia, da fitoterapia, das terapias e de todas as formas de tratamentos espirituais existentes. Isso tudo implica em quê? Numa disciplina que precisamos ter naquilo que nós aceitamos e seguimos adiante. A pior coisa que a gente pode fazer é querer impor a nossa crença a quem quer que seja. Crença não se discute. Crença não é para medir forças. Crenças não é para você querer fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você acredita. De forma alguma. As nossas crenças são nossas crenças. Mas aquilo que eu vivo demonstra exatamente as manifestações da minha crença. Quando as pessoas nos perguntam, é aí que nós podemos falar, se houver permissão das pessoas, para poder falar. Mas nunca com o propósito de querer convencer quem quer que seja. O objetivo nunca é convencer ninguém. O objetivo é ensinar as pessoas a desenvolverem a vontade de estudar e aprender. Que cada um de nós, com aquilo que nós aprendemos, nós vamos moldando as nossas atitudes. E através da mudança que a gente faz, algo em nós muda. Muda a nossa vibração, muda o nosso jeito de ser. Algo faz com que as pessoas se sintam atraídas por nós. Isso é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa a qualquer momento. É imprescindível que esse respeito que se tem que ter entre as crenças religiosas é fundamental, porque não é isso que nenhuma religião ensina. Todas ensinam amor, perdão, caridade, dentro dos moldes que aquele grupo de pessoas consegue entender. Não existe uma religião melhor que a outra. Há tantas religiões quanto são os graus de entendimento da criatura humana. Cada um se afina com uma parte dessa busca em Deus e ali se estabiliza. E o mais importante, quanto mais você afinado estiver com isso, e você viver isso no seu dia a dia, melhor você se torna. Melhor ser humano você se torna. E quanto melhor você se torna, melhores são os resultados em todas as coisas que você vai fazer e que você vai conseguir. Manifesta o seu grau de conhecimento espiritual nas tarefas do dia a dia. Você demonstra a sua evolução espiritual na forma com que você realiza o seu trabalho, como você anda na rua, na forma com que você respeita as pessoas, na forma com que você vê o grau de conhecimento que cada um tem e os respeitam. Que quando a gente não respeita a forma com que a fé é manifestada em cada um, nós passamos a não exemplificar aquilo que nós dissemos acreditar. Até mesmo aqueles que se dizem ateus, a maioria deles dizem que são ateus justamente pela falha na conduta daqueles que se dizem religiosos. Daqueles que, pelos desvios de conduta, usando da religião, se escondem e acabam cometendo atrocidades, inquisições, imposições, prisões, perseguições. A palavra religião quer dizer religar. Mas dentro desse próprio ciclo evolutivo é como aqui no plano físico. As pessoas, elas conseguem ficar bem na vida, não porque elas são colocadas lá, mas porque elas se colocam lá. As pessoas se destacam na vida não porque alguém as destaca, é porque elas se destacam por aquilo que elas fazem de melhor. Isso em todos os setores de atividade.
desde as coisas mais simples que um ser humano pode fazer, ele se destaca pela qualidade de tudo o que ele faz. Então isso naturalmente vai fazendo com que ele vai alcançando graus ou degraus de evolução nas tarefas que praticam no dia a dia. Às vezes as pessoas exigem tanto ser reconhecidas, porque estão às vezes há mais tempo no lugar, estão há muitos anos fazendo a mesma coisa, só que elas não dão um passo além daquilo e querem assim ter um reconhecimento daqueles que vão se melhorando no dia a dia. Cada um tem o seu motivo. Cada um tem a sua história. Cada um de nós tem a sua forma de entender todas as coisas que envolvem a vida. Família, trabalho, prosperidade, segurança. Conforme nós vamos aprendendo sobre as afinidades, a gente vai entender que nós nascemos no lugar certo, com a família certa. E ao longo da nossa vida, nós vamos encontrando as pessoas que têm alguma coisa a ver com a gente. Tem aqueles que nós somos mais afinados, que nós convidamos a morar junto com a gente. Tem aqueles que nós não somos muito afinados, que às vezes a gente quer que fique longe, mas só que esses seres não ficam longe, ficam cada vez mais perto da gente. Por que isso acontece? Como quando Jesus diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho. Essas coisas de desavenças, de desentendimentos que a gente vai encontrando ao longo da vida, nada mais é do que coisas do nosso passado. Relacionamentos mal resolvidos do nosso passado. Às vezes, as inimizades do passado. Para eu evoluir, como diz, eu tenho que ser santo e sábio, ou seja, eu tenho que limpar meu coração. Meu coração não pode ter raiva, não pode ter mágoa. Jesus disse para nós sermos simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ser bonzinho não é dizer amém a tudo, ser bonzinho não é deixar alguém bater em você ou fazer você passar por situações vexatórias, nada disso. Ser bom é você aplicar as leis e vivê-las. Isso sim. Mas não você ser otário, você ser assim motivo de chacota, ou você achar que santidade é você aguentar tudo calado. De forma alguma. Quando as pessoas elas querem nos provocar, a gente tem que primeiro perceber qual é a intenção. Quando a pessoa quer discutir, é melhor a gente calar. Quando a pessoa se acalma, a gente vai conversar. Se a pessoa quer voltar a discutir novamente, a gente se cala. Quando a pessoa baixa a guarda e volta a querer conversar, às vezes é uma vida inteira para resolver um único assunto. Mas resolvendo esse assunto, você vai aliviar o seu coração de tal forma que depois você vai aparentemente recuperar todo um tempo que você acha que perdeu. E nós não perdemos tempo. O tempo é um fator necessário para a gente resolver essas situações. Nós temos uma eternidade para evoluir. Nós temos o futuro para a gente aprender. Quem determina a velocidade disso é a nossa vontade. Nossa vontade de acertar, nossa vontade de se corrigir. E para isso, a gente tem que viver todos os dias a verdade. Verdade essa que dói, verdade essa que nos cobra, verdade essa que exige de cada um de nós. Mas
a gente vivendo a verdade, no único minuto de paz que a gente tem, a gente esquece todas as dores e as mágoas que nós passamos. Tamanha a força que a paz e o conhecimento disso nos dá. Então, para seguirmos adiante a nossa jornada, aprendamos a perdoar para sermos perdoados. Aprendamos a buscar cada vez mais conhecimentos, nunca para humilhar nossos irmãos, aqueles que estão, às vezes, em graus de conhecimentos diferentes, mas para que a nossa vivência, a nossa vida aqui no plano físico ou no plano espiritual, ela tenha um valor imenso, um valor gigante, que as pessoas nos vendo, nós seremos bons exemplos. É desta forma que a espiritualidade ela vem trabalhando junto conosco, nesta casa, dia após dia, problema após problema, desafios após desafios. É o que fez com que a gente chegasse aqui, hoje, em Portugal. É assim que a nossa casa, ela vive o seu dia a dia. É uma reforma íntima constante. Uma reforma íntima que não para. E sabemos que quanto mais aprendemos, nós vamos entendendo que não sabemos nada ainda. Quanto mais nós nos propusermos a estudar, mais a nossa mente vai se aclarar. Menos dificuldade nós teremos até um certo momento. E sabemos que cada degrau tem a sua dificuldade. Cada desafio é um aprendizado novo. Então, cada um está buscando a sua estabilidade material, sua estabilidade emocional. Cada um está buscando a sua paz interior, cada um está buscando o seu aperfeiçoamento e cada um vai alcançar, de acordo com o seu empenho, de acordo com a sua vontade, vai alcançar. Do passado, dos erros que cometemos, nós não estaremos isentos de resolver as coisas que fizemos. Aquilo que não resolvermos nessa vida, nós teremos outra oportunidade para resolver. Enquanto não resolvermos isso, nós não vamos ter paz interior. Não nos é imposto nada. O mundo espiritual não nos impõe nada. Ele nos dá oportunidade. Aquilo que a gente não consegue aprender aqui, quando eu falo aqui no planeta Terra, é só a gente olhar para o universo. Para quem já leu o livro, né, Os Exilados da Capela, mostra claramente que o conhecimento tecnológico não isentou aquela humanidade de cometer atrocidades. Hoje o nosso planeta, tecnologicamente, está muito avançado. Está avançado de tal forma que nós estamos criando mentes para pensar por nós, para agir por nós. Nós estamos criando uma dependência muito grande da tecnologia. Nós estamos deixando de sair de casa para andar, para comprar alguma coisa. Nós estamos deixando de plantar alguma coisa. Estamos deixando de fazer muitas coisas que nós fazíamos, porque hoje você não se preocupa nem em fazer uma conta.
Você pega o celular, você fala, quanto que é a raiz quadrada de tanto? Ele te responde na hora. Você pergunta qualquer coisa. Você não tem o trabalho de pesquisar num livro, de você ler um livro. A resposta vem de pronto, você anota aquilo, mas você não aprendeu. A gente só guarda as coisas quando a gente estuda. Mas quando a gente recebe essas respostas de pronto, a gente dificilmente aprende. Hoje em dia está até difícil as pessoas aprenderem línguas. Que hoje com o celular você coloca ali um tradutor simultâneo e pronto. Então a gente deixa de pensar. E quando a gente deixa de pensar, a gente não percebe que está sendo manipulado. E nós vamos ficando cada vez mais atrasados mentalmente e vamos deixando tudo isso pensar por nós. O dia que isso acabar, e a gente sabe que isso vai acabar, o que é que nós vamos fazer? Hoje as pessoas não sabem andar nas ruas, isso é um aplicativo de endereço. Hoje as pessoas não marcam os pontos das estradas, porque elas são guiadas por um GPS que vai mostrando as direções. Elas não aprendem os caminhos, elas vão por aquilo que a máquina faz. A mesma coisa em relação a línguas. Alguns anos atrás, as pessoas sabiam 2, 3, 4, 5 línguas, 8 línguas. E aquilo trazia um desenvolvimento muito grande, uma agilidade muito grande no raciocínio. Hoje as pessoas não desligam do celular para nada. Dormem com o celular, vão no banheiro com o celular, vão no supermercado com o celular. Porque as pessoas hoje não têm, ou acham que não precisam mais estudar tanta coisa, porque o celular dá todas as respostas que ele precisa. Só que isso vai gerar em nós uma dependência gigante para que nós continuemos independentes. É preciso saber usar a tecnologia. Não somos contra. Nós viemos aqui por causa da tecnologia. Vocês conhecem a casa por causa da tecnologia. Poderia estar fazendo essa reunião online? Poderia. Como já fizemos algumas vezes, algumas regiões online. Só que nem todo mundo consegue absorver. Por quê? Você está ali ouvindo e fazendo outra coisa. Ouvindo e fazendo outra coisa. Nessa última dose da vacina espiritual, que foi sábado passado, Dr. Bezerra de Menezes, atendendo um pedido de Maria Santíssima, falou para as pessoas, se juntem. Saiam de suas casas, nós colocamos lá os postos de atendimento em todo o Brasil. E também teve um posto lá na Austrália. Assim como a próxima, pode ser aqui em Portugal, marca um ponto em Lisboa, marca um ponto no Porto, marca um ponto em qualquer lugar. Por quê? Porque é importante a gente se juntar, a gente se unir. Porque quando se cria essa egrégora de vibração entre as pessoas, isso vai fazendo com que a gente volte a ter uma boa relação humana. E toda essa questão de sofrimento por causa de depressão e de solidão vai acabando. Nós aprendemos e vamos buscando esse convívio mais social, como fazem os espíritos. Eles têm tecnologia do outro lado, mais avançadas do que a nossa. Mas na hora deles irem lá, se reunirem, para ouvir as mensagens dos dirigentes, dos governadores espirituais das cidades, todos eles param o que têm que fazer para poder ouvir a orientação que ele nos passa. Isso nos ajuda demais para que a gente consiga ter paz interior, a gente consiga saber que nós não estamos sozinhos nesse mundo,
que a sociedade ela não está distante como as pessoas falam e que nós fazemos trabalho de tal forma que é para nós nos tornarmos seres humanos melhores. Assim cada um, onde quer que esteja, em qual nação esteja, temos irmãos aqui de vários países, você nunca está sozinho, nunca estará sozinho. Mas quando chegar esses momentos em que a espiritualidade fala, ó, vamos nos unir, procure se juntar. Procure se juntar. Nada é imposto. Nada é uma exigência. Apenas entendemos que nascemos, estamos aqui vivendo, estamos trabalhando, estamos buscando meios para uma vida digna, mas sabemos que um dia retornaremos ao lugar de onde viemos. E a gente tem apenas que voltar um pouco melhor do que quando veio para cá. A nossa maior missão, ela está ligada à nossa família. A sua missão está ligada à sua família. Seus pais, marido, esposa, aos seus filhos, aos seus irmãos. E tudo aquilo que você é, você demonstra naquilo que você faz. As suas qualidades técnicas você demonstra naquilo que você faz. Lembre-se disso. Mas procure conviver da melhor forma possível com a sua família. Se há alguma desavença, procure tratar essa reconciliação. Se acaso o casal não estiver bem, e houver a necessidade de uma separação, não leve jamais a mágoa, o rancor, a raiva. Se a relação não está dando certo, e você está vivendo uma vida muito ruim, você pode interromper. O que você não pode é levar o pior com você. Mas olha, a gente não se livra dos problemas. O que você não consegue fazer aqui, você pode ter certeza que você vai pedir para voltar, para poder resgatar essa relação, talvez de uma outra forma. Talvez não como marido e mulher, mas talvez como pai e filho, talvez como mãe e filhos, talvez como irmãos, ou mesmo marido e mulher. O importante de tudo é que haja essa reconciliação e que haja paz. A gente sempre fala para os casais que estão em conflitos. Você não precisa ficar nesse sofrimento. Se você não consegue entender, não é pecado você separar. Você peca contra você quando você leva o pior disso tudo. Daquilo que começou com amor, nunca pode terminar com ódio nem com raiva. Assim a gente deve criar uma nova moldura para a nossa existência. Essa é a visão que os Espíritos nos trazem. Mas lembre-se, nós não nos livramos dos problemas que temos. Nós voltaremos quantas vezes for necessária para resolver isso. Nós temos a eternidade. Quem administra isso somos nós. Se não for aqui, no outro planeta. Mas a vida é uma só.
E mesmo quando às vezes a gente acha que um vai morar no planeta, outro no outro, dependendo do grau que você alcança, você volta ao planeta de onde você saiu. E você vai reencontrar as pessoas do qual você tem afinidade. Pensa um pouquinho nisso. Procure estudar. Procure ler sobre o assunto. E procure ver em você o que você faz. Seja sempre uma pessoa melhor. Não importa o que você faça. Não importa o trabalho que você faça. Mas importa como você faz. Como você é como ser humano. Porque de tudo nessa vida, quando a gente partir, vai levar o que está aqui, o que você aprendeu. Vai levar o que está aqui, o que você sente. O resto, bem. O resto, se você for um bom administrador, você não verá seus filhos se matarem por causa de herança. Não verá ninguém brigar pelos bens que você deixou. Que quando a gente chega a uma certa idade, a gente tem que aprender já a dar a destinação às coisas. Quando a gente não dá a destinação às coisas e gera essas brigas por herança, nem a gente que desencarna fica em paz. A gente não consegue desapegar das coisas materiais e fica preso nessa situação. Vocês perceberam que quantos castelos mal assombrados? Castelos, quem morava lá? Mansões mal assombradas. Quem mora nas mansões? Presta atenção nessas coisas. Tá bem? Os espíritos trabalham em nós no perispírito. Perispírito é a ligação com a matéria. Agindo no perispírito, o efeito se dá na matéria. Fazendo aquilo que eles chamam cirurgias no perispírito, o resultado a gente sente na matéria. Aquilo que os espíritos nos ensinam vai fazer com que a gente vá completando dentro daqueles fluidos que os espíritos trazem para a nossa regeneração. Então, a gente sempre fala às pessoas, não pare nunca o tratamento que você esteja fazendo. Os médicos são seres enviados por Deus para poder nos ajudar. Então, você continua. E aquilo que os espíritos te passarem, procure seguir com atenção. O que cura é a disciplina. O que nos liberta da dor é a disciplina e a vontade. O que vai fazer a nossa vida melhorar é o nosso desempenho. O que melhora o nosso desempenho é a nossa vontade. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai. Por quê? São coisas que nós não praticamos e que passaremos a praticar a partir daqui. Tá bem? Muito obrigado a todos.